Vamos considerar o quadro diagnóstico de Marcelo Perseguini. Nós temos que analisar e pensar se ele tinha algum problema mental ou não. É possível que ele não tivesse nada. É improvável, mas nós temos que trazer essa situação também como possível. Dentro dos transtornos diagnósticos, os principais grupos são o retardo mental ou déficit de inteligência, o uso de drogas, as ansiedades, as psicoses, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos depressivos, englobados no transtorno do humor, e os transtornos de personalidade. No caso de um menino de adolescente, de 13 anos, não se pode falar em transtorno de personalidade, porque o comportamento ainda não se fixou. Então nós vamos tratar dos transtornos diagnosticados primeiramente na infância e adolescência, principalmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e os transtornos do comportamento disruptivo. E analisar também a ausência de transtorno mental. Vejam o quadro. Ficamos então com os principais grupos diagnósticos. Não há evidência de que Marcelo Perseguini tivesse retardo mental. Também não há evidência nenhuma de uso de substâncias psicoativas. Ansiedades certamente haviam, porém não são relevantes e não há como serem diagnosticadas pelas informações que nós temos. Grupos de transtorno de personalidade não são diagnosticados em crianças, como já foi dito. O transtorno de déficit de atenção também não há sinal nenhum. Então vamos eliminar esses quadros e ficamos aí com psicose, transtorno do humor, os transtornos do comportamento disruptivo e a possibilidade de ausência de transtorno mental. O Dr. Guido Palomba terminou seu laudo de 35 páginas. E nele ele está afirmando que o Marcelinho tinha um problema que se chamava encefalopatia hipóxica. Quer dizer, na tenridade sofreu uma hipóxia. O que é hipóxia? É ter pouco oxigênio no cérebro. E essa fragilidade gerada pela hipóxia, pela falta de oxigenação no cérebro durante um tempo, lesou áreas importantes do cérebro e influenciou na vida do Marcelinho ao longo do tempo, dificultando o seu entendimento de como deve ser a vida. Essa é a hipótese do Dr. Guido Palomba. Segundo ele, o Marcelinho apresentava um problema psiquiátrico, um problema psicopatológico, que se chama delírio encistado. Muito bem, doutor Guido. Parabéns. Uma boa observação dos fatos. Vendo porque o Marcelinho estava aqui nesse planeta. Não é uma história irreal, é uma história real. Essas pessoas não estão entre nós mais. E o Marcelinho não foi entrevistado por um médico especializado. Ele fazia acompanhamento médico da fibrose cística. Então nós temos que pensar nisso também, que é uma suposição. O Dr. Guido Palomba supôs essa ideia, mas ela está muito bem fundamentada. E ele entrevistou pessoas, ele examinou o caso, muito melhor do que nós outros. É um exame fidedigno, tem que ser levado em consideração. E está muito bem fundamentado judicialmente. Encerrou o caso judicial. Pelo que foi exposto, eliminamos a possibilidade de ausência de transtorno mental. Vamos fechar então com o Dr. Guido Palomba. Por quê? Eu não posso questionar um laudo de um médico especializado que examinou todas as circunstâncias do ocorrido. Qualquer avaliação minha vai ser superficial. Então vamos nos ater aqui apenas a comentar o que foi divulgado. Eu, da minha parte, antes da apresentação do laudo pericial, eu iria questionar também os transtornos do humor.
que seriam o transtorno afetivo bipolar, que cursa com episódios de euforia e episódios depressivos. Ambos podendo ser causas de delírio. E os transtornos depressivos graves, nos quais o sofrimento é tão intenso que a pessoa raciocina que a única saída para ela desse sofrimento intenso é a morte, o suicídio. E muitas das vezes ele comete o assassinato de outros, querendo também aliviar o suposto sofrimento que ele percebe que os outros estão sentindo. Mas não é o caso, poderia até ser o caso do Marcelinho, porque eu percebi nele alguns sintomas depressivos, principalmente quando ele falou que estava se sentindo sozinho. Então a gente poderia levar algum raciocínio para esse lado, mas nós vamos nos ater ao raciocínio divulgado pelo Dr. Guido Palomba. Eliminamos assim também a possibilidade de transtornos do humor. A ideia é de que o Marcelinho tinha dois problemas. Um transtorno, o chamado de transtorno de conduta, que é uma falta de sensibilidade, uma falta de afetos pelo semelhante. Tratar o semelhante como desprezo e a vida, uma falta de sensibilidade, sem medo, sem empatia com os outros. Isso nós vimos. Marcelinho tentou matar a avó, ameaçou a mãe de assassinato e cometeu um crime, simplesmente desconsiderou a vida daquelas pessoas. Então esse diagnóstico está fechado. E o Dr. Guido Palomba também falou de um delírio encapsulado ou encistado. Então o delírio, vamos para você entender, o delírio tem três características. A primeira delas é um pensamento de conteúdo irreal. O que a pessoa fala é irreal. Outra característica, a pessoa que está delirando, ela tem uma certeza subjetiva do que ela está vivendo, apesar de ser completamente irreal. E o delírio também é irredutível pela argumentação lógica. Qualquer um que tentar argumentar com a pessoa que está delirando, não consegue, ele vai, mesmo com toda a lógica expressa para ele, ele vai continuar insistindo que o que ele está pensando é real. Então essas são as características do delírio. O caso do Marcelinho, da minha observação, eu não posso dizer que ele tinha delírio. O Dr. Guido Palomba supôs, porque o Dr. Guido Palomba examinou pessoas que conviviam com ele e sugeriu a hipótese de um delírio encapsulado, que seria restrito, restrito a uma área do cérebro. Por que ele sugeriu isso? Porque ele achou que o Marcelinho estava delirando somente na questão de ser um assassino de aluguel. E com isso ninguém mais percebeu nada. Na escola não se percebia, em casa não se percebeu. Ou percebeu e não foi trazido à tona. Uma coisa interessante nessa questão da identidade do Marcelinho, que ele postou no Face dele, a imagem do personagem do Assassin's Creed, que ele poderia estar tendo também, no caso da psicose, um distúrbio da identidade do eu. Por que da identidade do eu? Da consciência da identidade do eu. Ele poderia, psicoticamente, se achar um assassino de aluguel, ou querer se tornar um. Ao meu ver, ele estava querendo se tornar um. Isso tira a questão delirante, mas nós vamos seguir esse raciocínio. Então, o diagnóstico que nós ficaríamos pela CID-10 seria o de transtorno de conduta, que é diagnosticado na infância, não é um transtorno de personalidade, como já foi dito, e o transtorno delirante persistente. São os dois quadros que estariam relacionados na transtorno de conduta restrito ao contexto familiar. Porque não tinha transtorno de conduta na escola, pelo menos que chegou até nós. Em relação ao DSM-4, também um transtorno de conduta que é diagnosticado primeiro na infância e adolescência,
né, no caso, diagnosticado na adolescência, de grau grave, porque ele lesou, ele tirou a vida daquelas pessoas. E, no caso da psicose, o transtorno psicótico esquizofreniforme. Por quê? Transtorno esquizofreniforme. Porque supomos que ele tinha um delírio e esse delírio não atrapalhou as funções básicas, as funções pessoais dele. Ele era considerado um bom aluno na escola, ninguém percebeu nada, então não alterou as atividades de vida diária do Marcelinho. Então nós fechamos aí esses vídeos e não há mais o que falar, não adianta a gente ficar aqui tentando deduzir coisas sem que a gente tenha examinado o quadro. Novamente parabenizando o Dr. Guido Palomba, que fechou judicialmente a situação, inclusive achando uma explicação para o transtorno de conduta, que foi a lesão cerebral supostamente gerada por uma hipóxia cerebral ocorrida aos 2 anos de idade. Provavelmente ele identificou isso nas entrevistas, mas também é uma suposição. Ótimo, muito bem, e agradeço a sua atenção.